Dando continuidade ao estudo de Ciência e Religião pela Associação Médica Espírita de Ribeirão Preto, hoje nós vamos falar sobre reencarnação, mais relacionado com um conceito básico de saúde. Quando a gente fala sobre reencarnação, a gente vai lá no Google e começa a pesquisar, na Amazon.com, a gente vê que quando coloca a palavra reencarnação, nós temos em 0,7 segundos mais de 300 mil títulos relacionados. Quando colocamos reincarnation, nós temos mais de 6 milhões de títulos correlacionados. Então, assim, é um assunto extremamente amplo, abrangente, para a gente poder compreender, que veio lá da época do Cristo, inclusive, os cristãos primitivos, até os primeiros 3 séculos, eles eram reencarnacionistas, eles acreditavam na reencarnação. E foi no concílio de Nicéia, em 325, quando Constantino já não estava concordando plenamente com esses assuntos relacionados à reencarnação, porém, o imperador Justiniano, lá no concílio, no 5º concílio ecumênico de Constantinopla, em 543 depois de Cristo, que realmente acaba abolindo o ensinamento e o conceito de reencarnação vigente dentro, não é, do âmbito religioso, no qual na época a religião dominante era a católica apostólica romana. Então, a partir daí, de 543, se tira dos conceitos católicos a reencarnação. E passamos por um período de Idade Média, um grande retrocesso com relação a estudos, aonde a ciência tinha que tentar se acoplar ao ensinamento religioso. Depois tivemos a Renascença, renasce os estudos, as filosofias greco-romanas, as artes, a ciência, dissecção de cadáveres, estudos fisiológicos, anatômicos do ser humano. E estamos hoje aqui numa abertura, através da internet, para discutir vários assuntos relacionados a diversos temas religiosos e científicos. Porém, como compreender algumas circunstâncias da nossa vida, como gênios precoce? Como crianças, às vezes de 4, 5 anos de idade, sabem falar inglês, ou sabem falar uma outra língua, ou se já intelectualmente já se diferencia do outro amiguinho. De onde que vem essa intelectualização? Como nós vamos começar a entender que muitas vezes crianças têm recordações espontâneas de vidas passadas? Quantas vezes a criança fala para o papai: você não é meu papai, o meu pai é fulano de tal, que morou num país tal. E se vai se analisar e vai ver que essa história é real. Como nós vamos compreender dentro da regressão de memória, aonde se regredia, se achava que tudo estava correlacionado à sua infância, e dentro desses critérios regressivos, viu que o paciente começa a lembrar uma outra existência, não relacionada à vida intraútero ou infância, que são as terapias de vidas passadas. Como explicar que existe, já vivenciamos outras vidas? Inclusive doenças congênitas, doenças adquiridas. Como explicar uma criança que nasce sem uma perna, por exemplo, ou que nasce com uma predisposição genética para tal doença? Hoje nós temos mais de 6 mil síndromes e doenças genéticas já descritas. Então, como entender esses conceitos? Por que será que Deus seria tão injusto de trazer um ser humano sem perna e outro com 2 pernas? Será que Deus teria esta imparcialidade? Como compreender, então, todas essas discussões religiosas, filosóficas, dentro de um conceito científico? Não teria como eu estar aqui hoje explicando para vocês sem o processo reencarnatório. A reencarnação, ela vem nivelar e trazer explicações para nós. Tendo já a pessoa vivido outras existências, então a vida não se inicia, a experiência do ser humano não se inicia intraútero. Ali está começando a se escrever uma página do seu grandioso livro da vida, que já se estendeu anteriormente. Então nós temos páginas e páginas escritas
das nossas diversas reencarnações anteriores, de atitudes certas e atitudes erradas, equivocadas, que tudo repercute numa estrutura chamada perispírito. O perispírito ele tem suas características particulares, como plasticidade, densidade, ponderabilidade, luminosidade, penetrabilidade e diversas outras aí que repercutem na formação desse novo ser humano. Então, quando ocorre a fecundação, que a gente fala que tem um espírito ligado, nós temos o perispírito, que o professor Hernani Guimarães chamou de modelo organizador biológico. É ele que vai organizar a futura vida, o embrião. Então, as tendências que vêm do espírito, que repercutem no perispírito, a capacidade de escolher um espermatozoide ou óvulo através do seu magnetismo para uma predisposição genética e as deficiências energéticas que nele se impregnam e vai vir com deficiências físicas. Então, como explicar o gênio precoce? Kardec é muito simples. Allan Kardec, ele coloca para nós que o gênio só revela aquilo que já sabia. Quando a gente pega uma criança que tem uma inteligência mais elevada, ele já sabia falar aquela língua, ele já sabia aqueles conteúdos. Porque o cérebro de um embriãozinho pesa 4 gramas. Um cérebro de um recém-nascido, 350. E numa criança até de 1 ano chega a 830. Porém, a criança com 6 anos já tem um cérebro de 1.250 gramas. Quase igual ao cérebro de um adulto. Porém, o que faz de nós, que todos basicamente temos o mesmo cérebro, né, e repercussões de intelectualidade diferente. Cada um tem o seu potencial intelectual, aquilo que faz no decorrer da sua vida. Então ele começa a mostrar que a inteligência não está só relacionada ao cérebro físico, que a inteligência tem algo atrás, que é o espírito, que habita aquele corpo, que das suas vivências traz esses conceitos da intelectualidade e vai se desenvolvendo em cada período da vida. E quando então a criança relembra as vidas passadas espontaneamente, ela do nada chega para sua mãe ou para o seu pai e conta que já morou em tal cidade, que o seu pai e seu irmão chamava tal. E quem foi um dos maiores pesquisadores dessas recordações de vidas espontâneas aqui até hoje? Foi o professor Dr. Ian Stevenson, que era diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Virgínia, nos Estados Unidos. Ele catalogou mais de 2.000 casos de recordações espontâneas de vida passada. O professor Ian Stevenson ele foi patrocinado por Carlson em 1960, que foi o que inventou a máquina de Xerox. Em 5 anos, Ian ele andou mais de 55.000 milhas. E ele deixava na Universidade de Virgínia, ele ia até aquelas pessoas, aquelas crianças que tinham a lembrança espontânea da outra vida. E ele colhia informações. E ele falava que é muito bom lidar com a criança, porque a criança ela não vai deturpar aquele conteúdo. A criança ela traz uma ingenuidade e ela tem uma espontaneidade nos seus relatos. Então, o professor Ian Stevenson, ele colhia aquelas recordações, aqueles relatos e ia em outro país ou aonde é que a criança colocava que tinha vivido. E ia pesquisar lá se realmente aquelas personagens da vida anterior existiam. E aí ele publica em 1971, não é? Estudos característicos físicos também relacionados à reencarnação, aonde que ele iniciou esses estudos em 1971 e publica em 1997 Reincarnation and Biology, um livro. E depois também publica 20 casos, o livro em inglês, né? 20 casos sugestivos de reencarnação. Mas o professor, quem quiser pesquisar, pode entrar aí na internet, pesquise o professor Ian Stevenson, um grande estudioso. Aqui no Brasil, nós tivemos o professor Hernani Guimarães, que também publicou em casos sugestivos de reencarnação no Brasil,
né, que vale a pena também pesquisar. Mas o objetivo hoje é doenças congênitas. Por que se nasce com fenda leporina? Por que às vezes o indivíduo, a pessoa nasce sem os 2 braços, sem as 2 pernas, que nós tivemos até 2 anos atrás, a microcefalia pelo Zika vírus? Porque algumas mulheres têm o Zika vírus, mas o feto nasce sem a microcefalia. Somente alguns casos correlacionam a microcefalia. Tudo está relacionado ao perispírito, que vai trazer a formação desse novo corpo, porém, todas as vivências que nós temos e atitudes estão impregnadas no perispírito. Então, dependendo da atitude que esse espírito que vai reencarnar teve, ele tem uma alteração energética, por exemplo, na perna, e na hora da formação, da migração celular, lá do embrião, para formar a perna, acaba tendo ausência desse membro, porque ele não tem uma repercussão energética no seu modelo organizador biológico, que é o perispírito. E isso, esse conceito básico, está também relacionado ao Zika vírus. Então, o espírito que está reencarnando, ele tem alterações energéticas no cérebro perispiritual, decorrente das atitudes da outra existência, e tem o vírus um tropismo para essa deficiência energética, que vai até a região cerebral da criança em formação, do feto, e acaba levando uma microcefalia. Então, tudo que ocorre tem uma explicação. Não é um Deus punitivo que fez isso, mas são as atitudes desse espírito da outra existência que vem repercutir agora, que são as doenças perispirituais. Alguns tipos de cânceres que aparecem, enfisemas que também aparecem, tumores, e tudo está relacionado ao nosso livre-arbítrio. Estamos construindo e também adquirindo doenças conforme as nossas atitudes. Vou dar um exemplo. O paciente, o indivíduo que fuma, ele está levando a lesões perispirituais. E esse perispírito vai formar o próximo corpo dele na outra reencarnação. Então ele nasce numa outra reencarnação com predisposições a tumores. Quantos indivíduos que hoje não fumam e têm tumores? Nasce com plebes pulmonares, bronquites asmáticas, enfisemas congênitos. Quantas doenças não ocorrem? Lá a outra existência por causa do ato. Ah, mas ele não fuma nessa, mas ele fumou na outra. Então, em tudo aquilo que nós fazemos, vão repercutir. Porque a reencarnação, nós temos que ser gratos e conscientizar dessa grande importância. Nós estamos numa curva de ascensão evolutiva. Então, nós temos a manufatura da etapa evolutiva, que é o aprendizado e a prática que cada um de nós temos aqui, e quando estamos vivos. E como vai se dar a matéria-prima desse processo evolutivo? Através de vivências e experiências. Então, através das nossas vivências e experiências, nós vamos adquirindo práticas e aprendizados. E a experiência é feita de acertos e de erros. Então, nós vamos acertar e vamos errar. Feliz daquele, como Santo Agostinho, que toda noite ao deitar a cabeça no seu travesseiro, ele faz uma revivência da sua memória diária, das suas atitudes, para melhorar no outro dia. Se eu errei, eu vou modificar. Então, a reencarnação vem trazer explicações para um conceito básico de saúde que nós temos que ter, que é a saúde do espírito. Porque tudo que nós vamos fazendo de bom ou de ruim está impregnando e tendo repercussões no nosso perispírito. E o perispírito, ele vai ser o coordenador para o novo corpo físico. Esse corpo físico de hoje vai para a Terra e se transforma em outras energias, mas o espírito, ele continua vivo. Estamos cavalgando nos pórticos reencarnatórios das nossas experiências dentro desse processo evolutivo. Então, esse binômio de saúde e doença vai depender das nossas atitudes. Quantas vezes eu atendo um paciente que vai lá no meu consultório reclamando de tosse? Eu olho o seu bolso e tem um maço de cigarro. Então, adianta você reclamar de tosse fumando?
ou de processos alérgicos, abraçando animais que correlacionam com alergia, e o ser humano vai levando a sua vida e a sua existência assim, inclusive se comprometendo numa outra existência, já com adoecimentos por causa do álcool, das drogas lícitas, ilícitas, do tabagismo, que vem lesar essa estrutura, que vai trazer adoecimento. Espero ter sido claro nas explicações e agradeço a oportunidade de estarmos aqui para discutirmos e estudarmos a doutrina dos Espíritos. Obrigado.